Boa tarde para quem já chegou. A gente vai aguardar um pouquinho para entrarem mais pessoas. Só mais um minutinho. Pronto, então vamos começar. Hoje, o webinar de hoje, ele vai falar sobre o Chile e sobre os negócios e oportunidades para os brasileiros que queiram expandir as empresas para o Chile. Aqui eu deixo o meu contato. A gente vai expor em duas partes esse webinar, uma hoje e outra na próxima quinta-feira. E pode anotar meu e-mail, qualquer dúvidas sobre essas questões que eu vou apresentar hoje, fique à vontade para entrar em contato. Então, vamos lá. O primeiro webinar vai ser o do e-business em Chile, que é de hoje, aspectos gerais que vão servir de guia para a empresa. Então, a gente vai abordar questões de informações gerais do Chile, questões alfandegárias, questões de abertura de empresa, como que funciona os tipos empresariais existentes no Chile. E o segundo webinar ele vai tratar mais de algumas questões burocráticas, como o regime tributário de comércio exterior e outras formalidades em relação à representação comercial no Chile. Algumas informações gerais aqui sobre o Chile, né? É um país com 16 milhões de habitantes, em comparação ao Brasil, que tem 210, é um número bem menor. A extensão territorial é de 756.945 habitantes, quilômetros quadrados do Chile. O governo é uma república presidencialista. A divisão administrativa são em 14 regiões e uma região metropolitana, que é a de Santiago. É o primeiro país no ranking de competitividade global pelo World Economic Forum, pelo ano de 2020. Tem 2 décadas de estabilidade econômica, com média de inflação de 3,2%. Mesmo no período da pandemia, essa média ela se manteve de inflação. E o Chile ele possui acordo de livre comércio com 28 países, mercados, né? Países e mais 64 mercados que representam 63% da população mundial e 86,3% do PIB global. E é considerado o melhor país da América Latina para se abrir o negócio pelo Banco Central do Brasil. E tem uma tradição já de investimento dos brasileiros no Chile, porque é o melhor, é considerado o melhor país da América Latina para se fazer investimento. E aqui eu listo os mercados em que os 28 mercados em que o Chile possui acordos comerciais. Nesse caso, ainda não tem o Brasil. O Brasil ele
ele vai estar no acordo de bitributação com o Chile, ou seja, os impostos que são pagos aqui no Brasil sobre um produto ou serviço, eles não vão ser pagos novamente no Chile por conta do acordo de bitributação. Economia com mais acordos comerciais de toda a região aqui da América Latina. O Chile, ele, diferente, por exemplo, do Brasil, ele tem uma tradição de acordos comerciais e de conexões em diversos setores, abrange principalmente setores de tecnologia, de uma forma que o Brasil ainda não conseguiu embarcar. E é uma tecnologia de integração que nos permite ser a porta de entrada para a Aliança no Pacífico, que é um bloco econômico, assim como o Mercosul, é um bloco econômico que o Brasil tem tentado se aproximar, né, nos últimos anos, que envolve o Chile, a Colômbia, o México e o Peru. Os tratados de livre comércio possuem essas tarifas privilegiadas para 4,3 bilhões de consumidores potenciais, então isso é mais da metade da população do mundo inteiro, e acordos de bitributação com 32 economias, aí nesse caso envolve o Brasil também. O Chile é considerado aqui no país, na América Latina, o país com maior liberdade econômica, né? Então ele tem uma taxa aduaneira geral de 6% sobre o valor percentual, sendo a média efetiva de 1% devido a todos esses 28 acordos de livre comércio. E esse processamento alfandegário ele é menos burocrático do que o caso do Brasil, por conta de um menor protecionismo econômico do Chile. Tem maior liberdade de importação e exportação, acesso ao mercado de câmbio ilimitado, mas tem que ser feito por meio de uma instituição financeira, e tem a proteção de marca registrada por propriedade intelectual em geral. Ele tem recentemente iniciado a adesão ao Protocolo de Madrid, do qual o Brasil é signatário. Então, ele vai incorporar esses 107 países em que você realiza a patente do seu produto ou serviço, e ela é reconhecida em todos esses países do protocolo. Ele possui um regime de admissão temporária e feiras, onde existe a isenção de imposto sobre valor agregado, se patrocinado pelo Estado, e a mercadoria pode ser renovável, né? E permite a entrada de matéria-prima, produtos semi-elaborados, 60% dos produtos semi-elaborados, que seriam as partes e peças de produtos incorporados no processo produtivo. E a questão é que, para você abrir uma conta corrente no Chile, você precisa ter uma carteira de identidade e você precisa e para você obter essa carteira de identidade, você precisa de uma residência no Chile. No caso de empresa, o representante legal dessa empresa vai precisar desse documento, né? E aqui a gente inicia basicamente como que funcionaria esse processo de visto para trabalhar como turista no Chile, né? O visto de turismo tem 90 dias com prorrogação por mais 90 dias. Então, o turista ele tem essa permissão especial para trabalho, é muito semelhante como ocorre no Brasil. A vigência dessa permissão ela é de 30 dias, renovável por mais 30, diferente da questão do visto em si de 90, prorrogável por mais 90. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai trabalhar no Chile e você não vai tirar um visto específico de trabalho, você tem esse período de 30 dias como um executivo para realizar o trabalho, renovável por mais 30, mas o visto de turista em si, ele tem 90 dias, renovável por mais 90. Então, vistos, permissão para residência temporária e sua classificação. Então, a legislação chilena contempla 3 tipos de residência temporária, né, que a primeira é sujeita ao contrato de trabalho. Então, ela permite ao titular trabalhar exclusivamente com o empregador que assinou o contrato que deu origem ao seu visto, né? E essa validade dessa autorização tem duração de até 2 anos, podendo ser prorrogada indefinidamente. Porém, o estrangeiro que permaneceu 2 anos com esse tipo de residência pode solicitar a permanência definitiva. A extinção da relação de trabalho, ou seja,
se você encerrar o contrato de trabalho com esse empregador, se extingue o visto. Então, essa primeira modalidade, ela depende desse vínculo empregatício. Vistos temporários em geral, que é a definição, é uma autorização concedida a uma pessoa extra que precisa ter laços familiares, interesses no país, cuja residência seja considerada útil ou rentável. Essa residência permite ao seu titular residir temporariamente no país e exercer qualquer atividade lícita sem limitação. A duração é de até 1 ano, prorrogável apenas por mais 1 ano, períodos após o qual o estrangeiro deverá solicitar permanência definitiva ou sair do país. Então, essa é uma residência com esse rol de justificativas, e após transcorrer esse período, existe a possibilidade de você solicitar uma residência definitiva, seja pelo processo convencional de qualquer outro estrangeiro, seja pelo processo do visto do Mercosul. Então, permissões para residência temporária podem ser baseadas em diferentes motivos, sendo que o solicitante determina qual é o mais adequado à sua situação pessoal. Então, aqui a gente tem um rol de situações onde você consegue a residência temporária no Chile. E, a depender da situação que melhor se encontra do investidor, ele pode selecionar que tipo de justificativa ele vai apresentar para essa residência temporária, né? Então, visto de estrangeiro com vínculo com chileno, estrangeiro vinculado a parente com permanência definitiva, visto para ex-residentes, ex-religiosos, no caso, religiosos no Chile, aposentados e rentistas, vistos para investidores ou comerciantes, vistos para profissionais e técnicos, visto para profissionais com técnicos pagos no exterior. Isso é uma situação onde ele é contratado nesse país, nesse outro país do exterior, e ele vai para o Chile, mas ele continua com esse vínculo. Mais para frente a gente vai tratar sobre a questão do vínculo empregatício do Chile, que é muito diferente do que do semelhante no Brasil, e a gente vai entrar nessa questão da forma de pagamento e dos requisitos desse trabalhador, que ele tem o vínculo estabelecido no país de origem. E o visto do Mercosul para os nacionais da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, que atende os requisitos mais desburocratizados, né, para os cidadãos do bloco do Mercosul. Aqui o visto temporário para os remunerados no exterior, que é manter contrato de trabalho válido no país de origem, onde a remuneração, demais obrigações trabalhistas e previdenciárias e de saúde sejam integralmente assumidas pelo empregador estrangeiro. E é necessário estar filiado a uma previdência social fora do Chile, que conceda ao trabalhador pelo menos benefícios em caso de doença, velhice, invalidez ou morte. Essa previdência social não necessariamente precisa ser de pessoa pública, de entidade pública. Não necessita necessariamente ser o INSS, mas você precisa dessa seguridade. Prazos de processamento de aplicação para esses vistos, né? No caso do processamento de autorização de trabalho como turista, 48 horas a partir do ingresso da solicitação. Então, extremamente rápido. Para o visto de residência, 150 dias a partir do ingresso da solicitação. Para o procedimento de permanência definitiva, 6 a 8 meses a partir do ingresso da solicitação. E para procedimento de autorização de trabalho com visto em andamento, ou seja, você já está com uma outra solicitação, mas você quer modificar para o vínculo de trabalho. Isso não é possível em diversos países. Você precisa já sair do país com a intenção de trabalhar lá e justificar isso ao ingressar no país. No caso do Chile, você tem essa possibilidade de você fazer a solicitação com visto em andamento. Então, posteriormente a essa solicitação, carimbado o visto, você tem 30 dias sujeito à sanção para o registro no órgão competente, retirar a sua cédula de identidade e regularizar seu registro nacional tributário. Aqui a gente vai entrar em etapas de processo de instalação de empresa no Chile. Então, vamos lá, a gente tem projeto de investimento,
constituição da empresa, então vai ser um processo onde você vai contratar alguém, no caso, para ser um representante legal no Chile da sua empresa, pode ser você mesmo, no caso, que você tenha residência, senão você vai precisar contratar algum representante legal, que vai ser essa pessoa que vai representar a empresa perante os órgãos públicos, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, o sócio dessa empresa, e é muito semelhante ao processo que existe aqui no Brasil. Então, você inicia as atividades de registro perante os órgãos internos e, após a obtenção do registro único tributário, você procede à licença municipal, da qual eles denominam patente. E é importante saber diferenciar, porque patente seria um direito que o Estado concede através daquele registro. Então, no caso da licença, por conta de uma mudança uma mudança linguística, uma semelhança linguística, pode acabar havendo essa confusão do que seria uma patente e do que seria esse licenciamento pelo órgão municipal. E nesse caso, a gente está falando de uma licença de funcionamento. Aqui a gente vai expor um pouco sobre os tipos empresariais existentes no Chile, né? Então, aqui a gente tem a EIRL, ela é semelhante ao que seria a nossa IRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que ela precisa ter uma atividade específica, o empresário dessa empresa responde até a quantia aportada, ela precisa ser uma pessoa física e não admite ter mais sócios, né? Ela se constitui por escritura pública no órgão responsável do Chile, que seria o órgão de registro comercial do Chile. A administração, ela pode ser por gerente, indicado por esse, pode ser gerente contratado, pode ser o próprio sócio, mas não pode ter um outro sócio que seja gerente, no caso da IRELI. E a documentação necessária seria a documentação contábil e tributária, e a contabilidade é mais simplificada, da mesma forma que ocorre com a IRELI, não tão simplificada como existe no regime de microempreendedor individual, que existe aqui no Brasil, mas devera simplificado. Então, a gente tem a SLR também, a SPA, que seria a Sociedade por Ações, e a SA, que seria a Sociedade Anônima, que ela vai seguir algumas características específicas. Então, responsabilidade de ambas essas empresas, ela tem responsabilidade limitada às ações da empresa, as cotas do empresário por aquela empresa, ela pode exercer diversas atividades. A constituição dessa primeira, SLR, pode ser 2 ou mais pessoas físicas ou jurídicas, tem o máximo de 50 sócios, e a escritura pública é realizada perante o registro, o órgão público de registros de patentes do Chile. A administração pode ser por 1 ou mais sócios, terceiro designado na Constituição, que seria o administrador, o gerente geral, e as decisões não delegadas precisam ser aprovadas pela unanimidade dos sócios, que seriam o que a gente configura aqui como deliberação, né? Então, precisa ser registrado de forma que seja juntado ao estatuto e tenha publicidade desse ato. Documentação contábil e tributária segue o trâmite comum. Então, a SPA, que é a Sociedade por Ações. A SPA é o regime preferido para o empresário brasileiro abrir uma empresa no Chile, né? É uma das... você pode ter uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas como sócio. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a LTDA, que por uma lei recente de 2019, ela pode ser unipessoal. Então, esse tipo de pessoa jurídica do Chile, ele já prevê essas 2 figuras, seja unipessoal, seja 2 sócios. Tem um máximo de 499 ou 99 com 10% de capital, né? A escritura pública é escrita em registro de comércio no CBR ou privada com firmas autorizadas por cartório. A administração pode ser exercida por 1 ou mais sócios com o registro, como no caso da CLR, ou por uma diretoria, no caso da sociedade, como no caso das sociedades anônimas.
A documentação contábil e tributária, registros de... a documentação necessária seria a documentação contábil, tributária, o registro de acionistas, a ata da sessão de diretoria, e isso no caso se necessário, porque as atas de sessão elas não são obrigatórias na SPA. E, por último, a SA muito semelhante à sociedade anônima que a gente tem aqui, duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, constituições apenas por escritura pública, escrita em registro de comércio, e, em caso de fechadas, no SVS, que é o órgão específico no caso de abertas. A administração é feita pela diretoria ou pela junta de acionistas, o gerente é designado pela diretoria ou pela junta de acionistas na sua maioria. A documentação contábil e tributária é a ata de sessão, diretoria, atas da junta de acionistas e registro de acionistas seriam a documentação necessária para o registro desse tipo de empresa no Chile. E aqui a recomendação é que, no Chile, se recomenda aos estrangeiros a sociedade por ações, SPA, na forma de conselho de administração, para que trabalhe com um único acionista, no caso a matriz estrangeira, com o administrador no Chile. O que isso significa? Você tem alguma empresa aqui no Brasil, por exemplo, uma LTDA, e você quer abrir uma filial no Chile. Essa filial, você pode ser sócio com essa pessoa jurídica dela, ou com uma pessoa física, e ele vai ser o único acionista, a única pessoa responsável dentro daquela empresa. Não precisa de um outro sócio, seja um sócio chileno ou um sócio brasileiro, para constituir essa empresa, desde que você tenha um representante legal para responder perante ao fisco chileno sobre os atos da empresa. E, nesse caso, pessoa estrangeira com residência no Chile e com um ou mais procuradores no Chile, que podem ou não ser chilenos, dessa forma o controle é total. Não é necessário acionistas chilenos ou diretores chilenos. E não existe capital mínimo e não há necessidade de depositar fundos em bancos para constituir, uma vez que a integralização do capital não é controlada pelo Estado, no caso do Chile, diferente do que ocorre no Brasil. Como havia dito anteriormente, ela não necessita de ata de qualquer espécie para as deliberações, mas também isso não é proibido para formalizar a publicidade dos atos, e visto que possui um único acionista, essa publicação é dispensável. E também não possui conselho de administração e deixa o funcionamento muito mais simples, né? Então, as decisões podem ser deliberadas dentro da empresa por aquele único sócio, ou o representante legal procurador vai cumprir essas ordens e você não precisa da burocracia, de realizar atas e reuniões gerais na forma de citação de acionistas, de reunião, desse sentido. Então, não se recomenda a Sociedade Chilena de Responsabilidade Limitada, que seria a SRL, né, que seria como se fosse a LTDA, que tem no Brasil, porque ela precisa da unanimidade de decisões por parte dos sócios para as deliberações do estatuto. Então, isso gera uma burocracia que acaba, no caso de uma empresa multinacional, atrasando diversos procedimentos. E, além disso, o único sócio chileno, ele poderia assumir, então, o poder de veto e impedir qualquer decisão dessa empresa. Então, por isso que não é recomendado. Iniciatividades antes o serviço de impostos internos, que seriam os requisitos legais para se estabelecer essa filial. Então, para você iniciar essa atividade no Chile, é primeiro necessário obter o número de RUT, que seria o rol único tributário. Esse número, tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela possui. Aqui no Brasil a gente tem o CPF, a pessoa física, o CNPJ para a pessoa jurídica. No Chile, eles têm o RUT, que serviria para ambos os casos. E ela deve ser obtida junto ao fisco e, com esse procedimento, solicitar o início das atividades tributárias, seguindo as formalidades para a obtenção do RUT. Então, para isso, para se obter o RUT da empresa, é necessário um endereço físico em que a empresa vai responder, né? E de acordo com o regramento daquele município, para poder autorizar a identificação para cobranças, para emissão de notas, documentação contábil, notas de crédito, abertura de contas bancárias, entre outros.
Aí a licença, a patente municipal do investidor, que seria essa licença para essa empresa funcionar no Chile, no município em que ela foi instalada. Então, o interessado deverá requerer a patente municipal no Departamento de Patentes Comerciais do município que se desenvolva a atividade respectiva da empresa. Este procedimento autoriza a atividade da empresa dentro dos limites do município. Se você acompanhar todas as licenças indicadas em lei, o município deve conceder-lhe a patente provisória ou definitiva, conforme o caso, imediatamente. E o valor ele não é superior a 8.000 UTM, que seria uma unidade tributária mensal do Chile, que é equivalente a 402. Eu fiz a conversão aqui, está R$3.301.888, o valor máximo que seria dessa UTM. Mas o médio chega a 1,5%, 3%. Então, são raras as hipóteses onde essa unidade tributária fica no máximo, né? Alguns detalhes agora sobre as relações dos empregados, né, contratação de pessoal, como que funciona no Chile. Então, o vínculo empregatício, ele funciona através de contratos de trabalho. Então, seria semelhante ao caso dos Estados Unidos, a forma de contratação que ocorre lá, e diferente dessa maneira que a gente contrata no Brasil, com a carteira de trabalho e afins. Então, lá essa contratação se dá por meio de contrato de trabalho, e você tem a legislação trabalhista, mas você não tem um sistema trabalhista como ocorre aqui no Brasil, com tribunal trabalhista, com cortes específicas e densa legislação específica relacionada. Então, é uma situação muito mais simplificada. Em que pese o salário mínimo de lá é bem mais alto que o Brasil, chega a 2,5 vezes o valor do salário mínimo brasileiro, no caso seria $457 por mês, o que seria, pela conversão de hoje, R$2.584. Então, o trabalhador recebe o referido valor menos os descontos legais, que é 20% no total, incluindo previdência social, imposto de renda, que são responsabilidades do trabalhador. Então, esses custos dos descontos, eles não são onerados ao empregador que contratar. Então, cabe ao empregador o seguro-desemprego, 2,4% em cima daquele valor, no caso do salário mínimo, contribuição para acidente de trabalho, que normalmente é de 0,95 a 3,4 da atividade baseada na atividade econômica da empresa, se é uma atividade de risco maior, então essa alíquota vai ficar um pouco mais perto desse número de 3,4%. Contratação de pessoal. No Chile, existe uma relativa estabilidade de emprego, né? Então, na medida que é possível, você não consegue dispensar um funcionário sem um motivo específico, mas existe um rol desses motivos, e dentre eles, o funcionamento da empresa. Então, a necessidade de reduzir custos para dar continuidade ao funcionamento, ou então situações onde esse funcionário seja um empecilho para o prosseguimento da empresa, então é permitido que você proceda ao encerramento do contrato de trabalho. Mas você precisa, nesse caso, pagar uma indenização para o funcionário. Aí é que, nesse último tópico, o primeiro ano requer um ano completo, e depois frações superiores a 6 meses, com o máximo de 11 meses, e o máximo mensal dessa indenização seria de $3.495, convertendo para hoje R$19.761,78. Então, como é que funcionaria? Você pagaria um mês de salário do empregado por ano de serviço trabalhado, mas seguiria esse critério de completado nos primeiros 6 meses, você conta por um ano, depois dos outros 11 meses, você segue o piso com o máximo de R$19.761,78. A inamovibilidade, que seria as hipóteses onde o empregador não pode ser demitido de nenhuma forma, né, salvo questões específicas de criminais e fraudes e afim, que seriam os dirigentes sindicais
e a estabilidade maternal, né? Que é de 1 ano após a licença pós-parto e, no total, chega a 2 anos. E as férias no Chile são de 15 dias úteis. Então, seria metade do período aqui do Brasil. E é isso. Ficou um pouco mais curto hoje, porque a gente precisou separar as questões de fisco, as questões tributárias, as questões de formalidades de representação comercial. Essas vão ser um pouco mais densas e vão ser apresentadas na próxima quinta-feira. Então, gostaria de fazer o agradecimento ao ProChile, do Ministério das Relações Exteriores do Chile, o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais, Importações e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena e a Monte Group Legal Consulting, que é o grupo de advogados do qual eu faço parte, com oficina em esse rol de países exemplificado. E agora eu vou abrir para perguntas, qualquer pergunta específica, algum ponto que vocês queiram solucionar, eu estou à disposição. Sem perguntas? Ok. Eu vou colocar novamente aqui o endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato. A gente tem advogados especialistas em todos os países da América Latina, em que a gente pode prestar o auxílio de consultoria em questões legais específicas em qualquer ramo do direito. Então, eu vou encerrando, desejo uma boa tarde, agradeço a confiança de sempre.